Câmara de Itajaí nomeia novos membros da Comissão de Ética. Vereadora faz questionamentos sobre a aplicação de lei na educação. Audiência pública deve discutir mudanças no orçamento regionalizado. Comissão da Criança e do Adolescente vistoria obras de reforma do CASEP. 4 de maio de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O presidente da Câmara, vereador Luiz Carlos Pissetti, do PSB, anunciou na sessão de ontem a nova formação da Comissão de Ética do Legislativo. O ato da presidência 3/2016 nomeou os parlamentares da situação Cleiton Luiz Batschauer, do PSD, da oposição José Acácio da Rocha, do PSDB, e do partido com a maior bancada Fernando Pegorini, do PP. A designação dos novos membros atende às mudanças na normatização da Comissão de Ética aprovadas em plenário. Entre as alterações está a diminuição de 7 para 3 membros. O presidente da comissão vai ser eleito na primeira reunião do grupo. Os membros da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Itajaí vistoriaram as obras de reforma do CASEP. Os trabalhos iniciaram em abril e devem ser finalizados em 60 dias. Uma das constatações da comissão é que, mesmo após a reforma, o espaço vai continuar inadequado para receber os jovens infratores. A reforma do CASEP de Itajaí está em andamento, mas conforme averiguaram os vereadores da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda há muito para se fazer antes que o prédio volte a receber jovens infratores apreendidos provisoriamente. Os vereadores foram recebidos pelo engenheiro responsável pela obra e pelo gerente do Departamento Estadual de Administração Socioeducativo, o DEASE, que explicaram que a reforma é essencialmente de reforço das estruturas já existentes. As paredes estão recebendo um novo reboco e pintura e os corredores, grades de proteção. Mas as celas, consideradas pequenas para abrigar 2 adolescentes, vão continuar as mesmas. Conforme explicou o vereador Giovanni Félix, o tamanho das celas foi o principal problema apontado pelo Ministério Público para pedir a interdição. O que me preocupa é que um acordo feito lá atrás e a discussão era para que deveria ser ampliado, né, os locais onde seriam colocados os adolescentes. Né? As celas. As celas. Agora, né, isso não aconteceu. Não aconteceu, segundo o engenheiro da obra, ela vai funcionar como provisória. A gente sabe que antigamente era para funcionar como provisório, não funcionava. Na verdade, o garoto ficava aqui 4, 5, 6 meses, né, de provisório nada. Então, eu até tenho os meus receios de que isso aqui seja finalizada, essa reforma, e ela não venha a ser utilizada por causa disso. A obra tem prazo de 2 meses para ficar pronta e, quando estiver 80% concluída, o governo do estado pode abrir a licitação para a contratação da entidade que deve administrar o CASEP de Itajaí. Conforme o gerente do DEASE, o custo mensal com cada jovem apreendido varia entre 4 e 5 mil reais. Isto porque, além da equipe multidisciplinar, com enfermeiro, psicólogo e pedagogo, a lei estabelece que cada educador social deve cuidar de, no máximo, 3 reeducandos. Há aqueles casos em que se trata do adolescente que precisa de um maior cuidado, muitas vezes por ter algum problema psicológico, né, algum transtorno mental. Então, nessas situações, nós temos que ter um educador social para cada adolescente. Então, isso é tudo muito relativo. Nós costumamos a trabalhar com a possibilidade de se ter um educador social para cada 3 adolescentes. Ele afirmou ainda que o processo de chamamento público para a contratação deve ser rápido, a fim de que a ONG inicie a operação o mais breve possível. Já para o vereador Carlos Augusto da Rosa, é preciso redobrar a fiscalização na execução dos serviços pela ONG e que os jovens infratores tenham ainda outros cuidados enquanto permanecerem no CASEP. Nós temos que capacitar realmente esses elementos que vão trabalhar na ANCA para poder ressocializar esses cidadãos que vêm aqui dentro. Porque não se faz ressocialização de um jovem desse fora da família. A família tem que estar integrada, a sociedade tem que estar integrada. Vocês podem ver que vocês fizeram a tomada de imagem muito magnífica, como vai ficar hoje. Vai ficar totalmente diferente, vai ficar compatível realmente para
resgatar a cidadania desse jovem. Então essa é a nossa luta e eu tenho certeza que em breve aqueles menores infratores não vão ficar soltos na rua para roubar 3, 4, 5 vezes assaltar. Eles vêm para cá para dentro no prazo de 45 dias. O presidente da comissão, vereador Fernando Pegorini, por sua vez, disse que o trabalho da comissão prosseguirá, já que o tamanho das celas continua sendo problemático e que outras melhorias se fazem necessárias. Faremos um requerimento, em nome da comissão, os 3 vereadores da Câmara, para que se faça 2 opções. Ou eles têm que adequar as normas do SINASE, ou dentro do quarto só a exigência que tenha um só jovem, né, por quarto, não 2 como, né, o tamanho que hoje ele não é adequado, é muito pequeno. Mas a nossa preocupação principal é de quando vão retomar. Quando é que vai começar a funcionar mesmo, efetivamente, aqui a ressocialização dos jovens, quando a ONG vai assumir, e que eles não esperem, né, para terminar a obra, para depois lançar o edital, e sim já comecem a fazer isso enquanto não se termina a obra, né, para quando terminar já está realizando, executando esse trabalho de ressocialização dos jovens, que a polícia não aguenta mais, nem a comunidade, nem a polícia. O movimento O Sul é o Meu País foi debatido no final de abril em Itajaí. Um dos idealizadores, Celso Deutscher, palestrou sobre o assunto. O evento foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores. O público que assistiu à palestra conheceu como é a atuação do movimento separatista. Além de apresentar a ideia, os organizadores promoveram um debate. Primeiro, fazer uma palestra de esclarecimentos. O que é o movimento? Né? Por que ele existe? Que razões ele tem para existir? E num segundo momento nós queremos também, além de passar a nossa proposta, a nossa ideia, aquilo que nós compreendemos como uma luta do povo sul-brasileiro, também ouvir a comunidade. Né? Nós temos certeza que a comunidade também tem a contribuir com a ideia e até no combate dela, por que não? Nós temos hoje uma situação nacional que exige que nós cada vez mais sejamos cidadãos. E esse é o grande objetivo do movimento. É o debate mesmo. A democracia, a possibilidade das pessoas poder escolher o que quer de melhor para si, para sua família, para sua comunidade e continuando nesse pensamento, inclusive o seu estado onde vive. E você vai ver em instantes, a audiência pública deve discutir mudanças no orçamento regionalizado. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara aprovou com 17 votos favoráveis o requerimento 139/2016 de autoria da vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. A parlamentar faz questionamentos ao prefeito sobre o cumprimento da lei que trata da composição da jornada de trabalho dos professores com o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos em 1/3 destas horas destinadas às atividades extraclasses. Dulce pergunta quais procedimentos foram adotados pelo município para a implantação de 1/3 de hora atividade na rede pública municipal de ensino de Itajaí. A vereadora questiona ainda qual o cronograma estabelecido para a aplicação destes procedimentos. Diversos vereadores de Itajaí participaram da festa do Dia do Trabalhador realizado na Vila da Regata. Na edição deste ano, a maior preocupação foi com o aumento do desemprego. Mais de 10 mil pessoas vieram à Vila da Regata para a Festa do Trabalhador, promovida por uma central sindical em Itajaí para comemorar o dia 1º de maio. No palanque, vereadores e outros políticos se disseram preocupados com a estagnação da economia, o fechamento de empresas e o consequente avanço do desemprego no Brasil. 2016 é um ano de muita reflexão e de muita luta. Nós não podemos esquecer que 11 milhões de desempregados já existem no Brasil no ano de 2016. E a tendência é se agravar
a situação, se não resolver esse problema político, né, e, consequentemente, recuperar a economia do país. Então, a luta é muito grande, nós estamos hoje aqui nessa festa, na verdade, refletindo, é um encontro de trabalhadores para que a gente, né, conscientize que eles têm que fazer a sua parte também para que nós possamos reverter esse quadro. Não tenho dúvida que é um ano muito difícil para os trabalhadores, esperamos esquecê-lo por conta de tudo que vem acontecendo, né, contra os trabalhadores brasileiros. Hoje, infelizmente, o Brasil está passando por uma crise econômica, o que afeta diretamente o mercado de trabalho e, consequentemente, quem sofre é o trabalhador e são os direitos que acabam sendo, de uma forma ou de outra, danificados. O governo tem que se preocupar com isso, porque faltam investidores, as empresas estão passando por um momento difícil, mas para que isso passe, a nossa economia ela precisa voltar a crescer. O principal de tudo nessa fase que nós estamos é a própria crise, né, que precisa passar. O país vivia um momento muito bom, aí tem aquela questão seja da crise internacional, como principalmente a crise interna, que acabou afetando muito os empregos no país como um todo. A nossa cidade ainda não sente tanto, talvez por conta da própria localização dela, né? Mas mesmo assim já estamos sentindo os efeitos e eu penso que é uma conjunção de fatores. São ações principalmente do governo para que a gente tenha a nossa economia voltando a ser forte, né? As medidas econômicas que possam fazer e aí com certeza com a economia girando o emprego também vai voltar. A gente precisa avançar muito ainda na questão dos direitos trabalhistas, isso a gente tem consciência, num ano turbulento no mercado do trabalho, mas eu acredito que se juntos unimos as forças e de fato tanto a classe trabalhadora como a classe empresarial que também precisa ceder, fazer a sua parte, a gente pode conquistar novos direitos e garantir o que a gente já tem de fato. Cobrar de nossos representantes que façam ações pontuais para melhorar o desenvolvimento econômico e automaticamente que esse impacto social que está acontecendo com a falta de emprego, que cada vez ele diminua mais, porque uma família sem um gestor que consiga botar dinheiro dentro de casa e botar automaticamente o alimento para os seus filhos, isso é de forma desesperadora. A gente precisa mudar e cobrar dos nossos gestores uma mudança rápida nisso tudo. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem atualmente 11 milhões de desempregados. Mas num belo domingo de sol, 1º de maio de 2016, aqui em Itajaí o povo não está preocupado com isso. Quer mais é esquecer e festejar o Dia do Trabalhador. E de quebra, ainda ganhar um prêmio. Além do HB20 0 km, 2 motos e mais de uma dezena de bicicletas e outros brindes foram sorteados para o público que compareceu à festa, como o senhor Antônio, que vem todos os anos e em 2016 foi o ganhador de uma moto CG 125. Todo ano nós temos sindicatos conferentes, né? Aí a gente sai de lá e vem para cá. E o senhor já ganhou? A primeira vez que ganha alguma coisa? Nunca ganhei. Primeira vez. E o senhor vem sempre pensando o quê? Pensando na festa do dia do trabalho ou pensando nos prêmios? Na festa e no prêmio, né? Que é melhor, né? Mas na festa também, a festa também tá bem bonita, né? Enquanto o cobiçado carro não era sorteado, o povo dançou e se divertiu com as atrações musicais, enquanto esquecia os problemas e sonhava com os prêmios. Que é a primeira vez que vem. E o senhor vem aqui pelos prêmios? Sim, pelos prêmios. Ganhar um prêmio, né? Uma moto, um carro. Prêmio, carro, tudo. Vem todo ano assim. Sim, todo ano. Já ganhou algum prêmio, não? Nunca ganhei nada. Mas esperança tem. Com certeza. A Câmara de Itajaí vai receber uma audiência pública no dia 4 de julho para discutir mudanças no orçamento regionalizado. A ideia foi apresentada em uma reunião técnica entre lideranças da região e a equipe da Coordenadoria do Orçamento Estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Realizada no plenarinho do Legislativo itajaiense, a reunião foi oportunidade para contextualizar sobre o desvio do objetivo do orçamento regionalizado. Um dos problemas apontados é que, ao invés de obras que beneficiem toda a região, os pedidos começaram a ser específicos para determinados municípios. Solicitações de obras inviáveis é outra situação que tem atrapalhado o atendimento das demandas regionais. Nós temos um orçamento regionalizado que algumas das regionais, o município que compreende nela, pede um ginásio de esporte, pede um saneamento básico para uma comunidade,
pede a reforma de um hospital, pede muitas vezes pavimentação de rua, que isso não é o orçamento regionalizado. Tem realmente saído fora do foco. O porquê fora do foco? Normalmente a regional aqui compreende 9 municípios, entendeu? E outros 10, outros 6, outros 15, e eles fazem com que essa audiência pública se torne uma briga entre municípios e não fica na essência de fazer com que a audiência pública é para definir obras de relevância para o desenvolvimento, o crescimento da região. A região deverá apresentar as 3 prioridades na audiência pública marcada para 4 de julho, às 4h30 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. Agora, com essa reunião realizada pelo coordenador Dóia, ela teve uma importância principalmente para a compreensão e a gente saber aquilo que nós podemos propor e que atenda ao desenvolvimento da região como um todo, não pensando em apenas um município ou algum setor determinado, coisas que podem ser tratadas de uma outra forma no orçamento do Estado de Santa Catarina. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.